Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá começar. Tive que entrar e sair aqui de novo, mas agora tá tudo certo. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Deixa eu só pegar o carregador aqui. Vamos lá, bom dia. Agora vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Hoje, 25/5, nós vamos estar lendo Esther, do capítulo 5 ao 8. Amém? Gente, o tempo tá voando, né? Mas graças a Deus, em todo tempo Deus está conosco. E Ele é Deus sobre nossas vidas. E graças a Deus por esse período que estamos aqui fazendo a leitura bíblica. Amém? Bom dia. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova mais esta manhã. Obrigada, Senhor, por despertar e por respirar e por mais oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Que esse seja o dia que o Senhor fez para nós, um dia memorável, um dia abençoado na tua presença, que possamos desfrutar com a nossa família e com os nossos. Deus, eu peço que guarda nossas vidas, guarda nossa casa, guarda nossa família, que o sangue de Jesus cubra, Pai amado, cada um de nós, e cubra o nosso Brasil, a nossa cidade. Venha, Pai amado, tomar em tuas mãos todos os nossos planos. E esse é o dia de desfrutar e um dia de alegrar na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Eu renovo a minha identidade, eu renovo as minhas forças, a minha energia nesse dia. Em teu nome. Amém. Amém. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. Vamos estar lendo aqui. Deixa eu só colocar um fundo aqui, que agora acho que eu consegui. Vamos lá. Hoje nós estamos na leitura bíblica. Estamos lendo 4 capítulos por dia. O circuito 4x4. E hoje nós vamos ler o livro de Esther, do capítulo 5 ao capítulo 8. Amém? Espírito Santo de Deus, Ele possa encher as nossas vidas, os nossos corações, e que venha trazer luz, a palavra dEle para nós nesta manhã. Possamos, ouvir a voz de Deus por meio da tua palavra. Eu tenho uma proposta simples para te fazer. Você vai passar 10 horas assistindo esse curso gratuito para que você não tenha mais que passar. Deixa eu colocar só um aqui.
Prontinho. Esther, capítulo 5. Espírito Santo de Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Amém. Esther convida ao rei e a Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e a Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, forçado a honrar a Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do que serviu. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei, lhe disse: o que fará o homem a quem ao rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam
as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoe. Assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, está sentado à porta do rei. Não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes do cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou-o diante dele. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual começasses a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falaram estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparava. Deus é maravilhoso, né? Ele achando que ele que seria honrado, deu sugestões ali maravilhosas e o rei manda ele honrar a Amã. Capítulo 7. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther no segundo dia, durante o banquete do vinho. Disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo eu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, e ainda com os servos e com os servas nos tiveram vendido. Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Rabona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falava em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-no nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Deus é fiel, Deus é justiça. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E impressionante aqui a estratégia de Esther. Ela chamou o rei Amã para o banquete num dia, não falou seu desejo e Deus já estava ali
né, operando. Aí chamou para o outro dia. Ela teve sabedoria para pedir na hora certa. Capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esté, à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e essa coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedada, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esté, e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ela penduraram numa forca, porquanto intentará matar os judeus. Escreveu, pois, os judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que como o seu anel se selaram, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um dito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estenderam da Índia à Etiópia, 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, houve entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.
Aleluias. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E essa história de Esther é tremenda, né? Ela se posicionou. E ela colocou ali em favor do povo judeu. E Deus honrou a vida deles. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. E Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe esse dia. Que seja um dia memorável na presença do Senhor. Que nós possamos exaltar e bendizer o seu santo nome. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluias. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. Que a sua fé esteja firme nele. Não sei qual a circunstância que está passando, mas que em todo tempo o Senhor esteja com você. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar. Deixa eu ver se dá para fazer o nosso boot aqui. Deixa eu ver se está atualizado. Amém? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Que nós venhamos continuar firmes na presença dEle, sabendo que Ele não muda, que Ele é o Deus, é o mesmo, o Deus que sempre esteve conosco, um Deus que nunca nos deixou. Amém? Amém. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém. Que a nossa alma, ela receba a luz e a direção e a sabedoria e governe sobre todas as energias debaixo do céu. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Aleluia. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Assim como as tuas misericórdias se renovam todos os dias, eu renovo hoje o meu propósito, buscar a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu favor, principalmente para iluminar o meu dia. Meu espírito exulta de alegria na tua presença, meu espírito recebe os dons, os carismas, a vocação. Meu espírito recebe a sabedoria que vem do alto, transborda o favor de Deus. Meu espírito governa sobre tudo debaixo do céu, governa todas as coisas. Meu espírito ilumina minha alma, meu espírito enriquece a minha alma e derrama na minha alma essa direção, este amor, este transbordo que vem do céu. Minha alma recebe esta luz, essa direção, essa sabedoria e governa sobre todas as energias debaixo do céu. Minha alma governa o meu corpo, governa os meus sentimentos, emoções e pensamentos. Eu não vivo segundo a minha vontade, mas eu vivo segundo um propósito que é glorificar o meu Deus, bendizer o nome santo do Senhor. Eu clamo, Senhor, que neste dia tu me ensine, me ajude, me capacite nos meus relacionamentos. Eu tenho tanta dificuldade de relacionamento, mas hoje eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Hoje é um dia de me conectar, de fazer amizades, de vencer os bloqueios nos relacionamentos, a dificuldade que eu tenho de fazer amizade com as pessoas. Já está feito. Hoje é o dia de me relacionar, de aprender coisas novas, aprender a fazer network e branding. Já é. Amém? Esse é o dia de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um domingo maravilhoso na presença do Pai. Nós vamos agradecer, exaltar o nome dele, porque só Ele é digno. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã. Estamos aqui firmes no nosso propósito. Deus é fiel. Amém?